Olá, bom demais ter você por aqui. Na época marcada pelo Dia Mundial de Combate à AIDS, o Dois Pontos discute os riscos e a melhor forma de tratar, enfrentar e prevenir a infecção. Enquanto na maior parte dos países o número de casos de HIV/AIDS diminuiu, no Brasil ele aumentou, principalmente entre jovens. Mas de acordo com a ONU, o mais grave é que 54% das pessoas que têm o vírus no mundo não sabem. No Brasil, a incidência é de mais de 20%. No programa de hoje vamos falar muito sobre HIV e AIDS. E você, claro, é nosso convidado. Fique com a gente, Dois Pontos, já começou. Brazil not as a regional power, but as a global power. Na democracia se fala a verdade. Habemos pata. É o Dia Nacional em Defesa da Democracia contra o retrocesso. Sejam bem-vindos mais uma vez. Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa o Dirceu Greco, que é infectologista, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, foi diretor entre 2010 e 2013 do Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Bom currículo, né? Obrigado, viu, Dirceu, por sua presença. Disponha sempre, Pablo. Bom, estamos recebendo também o Daniel Rocha Silveira, doutorando em saúde coletiva, mestre e graduado em psicologia, ex-profissional do Programa Nacional DST-AIDS, lecionou disciplina relacionada ao tema aqui na UFMG entre 2012 e 2013 como professor substituto. Muito obrigado, viu, Daniel, por sua presença. Muito obrigado. Ok. Bom, vamos começar falando um pouco sobre prevenção à AIDS, né? O Brasil, de acordo com a ONU, é referência no combate à AIDS. Mas por que o Brasil ainda tem um número tão grande de infectados? E, como eu disse no início do programa, né, o número vem aumentando principalmente entre jovens. Professor? Tem duas razões. A primeira, talvez a mais simples, é pensar que o HIV é pouco falado atualmente, né? Você começa falando que vão aproveitar a semana do Dia Mundial de Combate a HIV/AIDS. Na verdade, o ideal seja você aproveitar e nos chamar fora dessas épocas também, porque parece que o assunto desaparece. Essa é uma razão. Você não ouve mais, não é mais assunto, a não ser que tenha uma coisa muito marcante, e as pessoas não ligam para isso, e talvez esse seja uma das razões desse aumento. Mas você falou outra coisa interessante, então diminuindo na maior parte dos países. Sim, isso é verdade numericamente, principalmente na África, onde começou com um número tão grande de pessoas infectadas que o primeiro movimento para diminuir faz uma queda primária muito grande. O Brasil tem um programa estabelecido há muitos anos, e a semelhança da Europa Ocidental e dos Estados Unidos foram os lugares onde começou a haver aumento. Quer dizer, tinha um patamar baixo, qualquer modificação para cima faz diferença, né? Então, acho que isso é parte do processo das pessoas tomarem pouco conhecimento, a imprensa e nós todos, né, como profissionais, não participarmos menos, e, claro, a facilitação do sexo, e pior ainda, que eu acho que talvez tenha causado esse aumento, é a facilitação do álcool. Você pode ir para um lugar que, se você for numa festa, você é uma pessoa jovem, for uma festa e falar que não vai beber, as pessoas perguntam se você está doente, se está tomando antibiótico, você virou evangélico. Quer dizer, incentivado o álcool, você diminui a sua capacidade, inclusive, de raciocinar em relação aos riscos. Está tudo imbricado nessa possibilidade, que acho que não vão ter jeito de desenvolver, inclusive sobre a parte do preconceito também como causa disso durante o programa. Ok, Daniel. Então, uma questão importantíssima que foi falada é a questão de uma educação continuada e sempre relembrada ao longo do ano todo, que seria o ideal. E uma educação que trabalhasse a prevenção os vários tipos de vulnerabilidades, os vários tipos de situação que pessoas diferentes, com suas características, se colocam assim, vulneráveis à infecção pelo vírus. Eu acredito que isso seja um fator fundamental, assim, que nós deveríamos encontrar formas criativas de lembrar e relembrar as pessoas de várias idades, de vários perfis, de o tempo todo estarem se protegendo. E, inclusive, essa fundamental de pensar na questão do álcool, que reduz a capacidade crítica e existe essa pressão social para que a pessoa beba. Se não beber, a pessoa tem algum problema. O que aconteceu? Você está muito careta hoje. Eu já escutei isso. Você está careta demais? Como assim?
esse tipo de... Eu acho que vale a pena complementar, que nós dois batemos na mesma tecla, né? A história de como é que você passa a informação, como é que a informação é passada. Claro que a mídia é importante, e é pena, nós temos um programa grande, ótimo, né, para você ter esse tempo todo, mas infelizmente a visibilidade é muito menor que se fosse numa rede dessas chamadas redes populares brasileiras, que só fazem o contrário que vocês fazem. Vocês fazem educação, muitas vezes lá você deseduca. Mas o outro lugar importante para a gente pensar na discussão, e a UFMG tem um papel nisso, talvez não esteja nem cumprindo completamente, é na escola. Quer dizer, onde é que a pessoa aprende sexualidade? Eu posso desafiar aqui, nós somos 4 pessoas, tem a pessoa que está nos filmando, você, Daniel e eu. Quer dizer, durante o nosso curso médio, alguém discutiu sexualidade com vocês? Possivelmente não. Provavelmente discutiu um pouco de doença sexualmente transmissível, te assustou com as doenças, mas a discussão de como é que você assume a sexualidade, ela não está discutida. Ela é, inclusive, um fundamentalismo tão horroroso que nós estamos vivendo agora, as pessoas falam que não pode discutir isso na escola, porque vai incitar o sexo. Quando, na verdade, o sexo está incitado é pelos programas de televisão, né? Principalmente as novelas. As pessoas comem, transam, obrigam. Muda só a ordem, mas geralmente é assim, né? Sem nenhuma proteção, sem nenhuma discussão. Então, acho que o papel nosso em relação à educação, que Daniel falou muito bem, é exatamente nisso, né? Nós temos um papel aqui, mas a UFMG como instituição, eu como professor, você como parte importante, nós temos de dar um jeito de entrar, outra vez pressionar para que a escola básica, média, comece a discutir mais intensamente o assunto. Para a gente poder estimular a prevenção, né, e também combater essa discriminação, a gente também precisa informar sobre o que é a AIDS e também o HIV. Por isso a gente convidou o professor Naí Tupinambás, da Faculdade de Medicina da UFMG, para poder falar para a gente um pouquinho sobre a diferença entre HIV e AIDS e também outras questões relacionadas ao tema. Vamos dar uma olhada? O HIV é o vírus que causa a AIDS, ele age no organismo destruindo nossas defesas, então a pessoa fica com imunodeficiência e assim ela pode ter pneumonia de repetição, tuberculose, diarreia crônica, sapinho. A melhor forma de prevenção do HIV é usando preservativo em todas as relações sexuais, tendo em vista que a grande maioria das pessoas com AIDS no Brasil e no mundo adquiriu essa infecção através de uma relação sexual. Aí eu chamo a atenção que pode ser uma relação sexual heterossexual ou homossexual. E usando o preservativo, como já foi provado, né, esse preservativo aqui, que tem um feminino também, esse aqui é o masculino, ele é 100% eficaz. Então as pessoas devem utilizar o preservativo nas suas relações sexuais e ainda, aquelas pessoas que tiveram uma relação sexual desprotegida no passado, eu acho que vale a pena fazer o teste. Hoje tem um teste que é o teste rápido, fica pronto em 20 minutos. Qualquer unidade de saúde de Belo Horizonte, as 149 unidades de saúde de Belo Horizonte, do SUS, sem ônus algum, tem esse teste rápido. Então a orientação que a gente faz é que as pessoas saibam do seu estado sorológico. Se é negativo, continua negativo, usando preservativo. Se é positivo, procure as unidades de saúde também, que o tratamento é gratuito, ele é efetivo e a pessoa pode ter uma vida completamente normal. Ok, a gente agradece muito ao professor Naí pela participação aqui no 2 Pontos. Vamos começar então falando um pouco sobre essas ideias erradas em relação à AIDS, como por exemplo ele comentou ali, o fato de que a AIDS ela atinge tanto homossexuais como heterossexuais, embora exista uma incidência maior de homossexuais, né? Durante muito tempo ficou conhecida como a doença dos gays. Queria que vocês então comentassem isso e de que forma que a gente deve acabar com essa ideia de que atinge só os gays. Realmente no início da epidemia foi um problema seríssimo, né? Porque ela foi chamada inclusive de peste gay no início, porque por razões epidemiológicas, não vale a pena entrar em detalhe, ela apareceu primeiro nos Estados Unidos entre homossexuais jovens. Mas evidentemente como é uma doença sexualmente transmissível, como é um vírus transmitido pelo sexo, não tem nenhuma preferência. Quer dizer, se tiver disponível a transmissão, você pode ser qualquer tipo de orientação sexual que você tiver, você tem risco. Então, acabou a história do grupo de risco, porque ficava muito cômodo, né? Eu não sou desse grupo, eu posso levar minha vida do jeito que eu quiser. Tentaram transformar numa outra bobagem que era chamado de comportamento de risco. Aí perguntava o que é. Não, se o cara é promíscuo, ou a mulher é promíscua, ele pega. O que é promiscuidade? E a definição à época era quem tinha mais que 4 parceiros ou parceiras por ano. Então, se eu pensasse como eles, eu falava, bom, se eu tiver 3, eu estou tranquilo. Então, eu vou ter 3 por ano, não sou promíscuo, não me infecto. E hoje está muito claro que são situações de risco. Como o Naí comentou muito bem, situação de risco é qualquer relação sexual não protegida, com um parceiro ou parceira que você não sabe a sorologia, você está correndo risco. E lembra outra vez que o risco é pessoal.
Você não tem de esperar que o seu parceiro ou sua parceira te defendam. Você tem você pessoalmente, como felizmente o HIV só transmite numa relação consensual, a não ser que você seja estuprado, aí é diferente, mas na relação consensual, você tem de se proteger. Independente da sua história com a outra pessoa, que você vive tão bem com ela e gosta tanto dela. Daniel, como que essas ideias erradas, né, equivocadas, como por exemplo de que é uma doença, o professor já explicou que não, mas enfim, muita gente acha que é uma doença que afeta só gays e é dos homossexuais, como que isso acaba prejudicando esse combate à AIDS e até fazendo com que as pessoas se sintam desestimuladas a fazerem, por exemplo, o teste rápido? Então, atualmente nós trabalhamos com a visão que o professor Disseu colocou sobre vulnerabilidade. Então, não é comportamento de risco, mas cada pessoa, por uma série de fatores, pode se colocar mais ou menos exposto ao vírus. E uma das questões são as crenças que as pessoas têm, inclusive uma crença que está muito presente nas pessoas infectadas, é aquela crença assim, não vai acontecer comigo, vai acontecer com outras pessoas, mas comigo não. E tem uma série de fatores que podem levar a pessoa a se desproteger, né? A questão do exame, existe um medo de estar infectado também, aquilo de, eu vou evitar, não vou fazer o exame, porque aí eu não preciso pensar na possibilidade de eu estar infectado. É uma espécie de uma defesa psicológica, de uma negação do risco, que nós precisamos combater isso. Então, na prevenção, no diálogo sobre a prevenção, é fundamental ir tirando esse tipo de defesa para que todos nós possamos perceber que todo mundo está sujeito a ser infectado. Outra coisa que ele colocou, né, a questão da responsabilidade pessoal. Eu não posso delegar ao outro a responsabilidade, vamos supor, por eu estar infectado, ou qualquer um. A culpa da parceira, do parceiro que me fez isso ou aquilo. Não, cada um se protege. Isso é muito responsabilidade de cada um, né? E então, no trabalho com a prevenção é preciso que seja feita uma desconstrução de algumas ideias que contribuem para a pessoa ser infectada, que incluem a responsabilização depois pessoal, a percepção do risco que a pessoa está correndo, que é específico, e como que cada um vai criar suas estratégias para poder se proteger. Se você pensar no começo do programa, você disse 54% da população mundial não sabe que está infectado, no Brasil em torno de 20%, que é até razoável você pensar isso, né? Mas tem que pensar que tem 20% de pessoas, no Brasil calcula-se em torno de 150 mil pessoas que estão vivendo a vida infectados, sem saber, apesar de tudo que nós temos, né? O Brasil, graças ao SUS, e vale a pena reforçar aqui, né? Tudo que é feito em relação às infecções, nós vamos comentar aqui, né? Da hepatite, da sífilis, do HIV, todas elas são cuidadas exclusivamente com medicamento fornecido pelo nosso imposto, né? Então é importante lembrar disso. Porque se está tudo disponível, por que as pessoas lá não chegam? Um tanto é isso, né? A pessoa tem medo de discutir sobre isso, tem medo de falar com o seu profissional para dizer, olha, eu sou homossexual, tem medo disso porque o preconceito permanece, a discriminação ainda existe. Então, talvez o nosso papel seja esse mesmo, que cada pessoa lembrar que as situações de risco estão existindo, sexo é parte da nossa vida, sempre. Se isso está acontecendo, se o risco está relacionado a isso, chegar no seu profissional e solicitar que ele te peça o exame. E por parte do profissional também, existe uma falta de cultura para que ele incentive as pessoas a fazerem, professor? Eu acho que esse é exatamente o ponto, talvez um dos mais principais, porque nada de um lado só, né? Quer dizer, eu tenho muito paciente que eu pergunto, como é que você ficou sabendo? Eu fui no médico e pedi para me pedir o exame. E eu pergunto, mas por que será que ele não pediu? Eu tenho várias razões. Uma delas é essa dificuldade de se discutir sobre sexualidade numa consulta médica. E eu tenho me batido, quer dizer, para mim como infectologista é muito mais fácil, que isso faz parte do meu dia a dia. Mas meus colegas médicos, quando atenderem do modo que a gente espera que seja total o seu paciente, entrarem na discussão sobre como é que está sendo a vida dele social e familiar. Aí você puxa o lado sexual. Se tiver vida sexual ativa, o médico deve oferecer.
A dificuldade, de novo, é que ele tem medo de oferecer, porque pode pensar que aquela pessoa não vai gostar de conversar sobre isso. O que está sendo feito atualmente? O Conselho Federal de Medicina, que baliza a nossa atividade como médicos, tem uma resolução que está aprovada, deve ser publicada breve, na qual ela recomenda aos profissionais médicos que ofereçam nas consultas 4 testes: HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. A sífilis está aumentando muito mais que o HIV. É muito, e andam juntas, e muito mais infectante. Hepatite B também transmite sexualmente. Hepatite B tem vacina e tem tratamento. A sífilis é tratável. Quer dizer, se essa conversa começar por essa recomendação, o médico pode até se isentar, falar: eu nem queria conversar com você sobre isso. Mas tem essa recomendação do CFM, o que você acha? Quer dizer, quebra aquele processo naquele momento. A gente espera, evidentemente, que a maior parte vai ser negativo, mas traz a vantagem da discussão sobre prevenção ser reforçada. Você está negativo, você continua em risco, tem que tomar cuidado, como o Nair comentou muito bem, o preservativo tem que fazer parte da vida sexual feliz. Continuando aqui a nossa conversa em relação a AIDS e HIV, recebendo alguns vídeos, a gente recebeu o vídeo do Floriano, que já há algum tempo convive com o vírus HIV. Ele vai falar um pouquinho para a gente como é que é essa experiência, né, de ser um portador do vírus da AIDS. Dá só uma olhada. Meu nome é Floriano Furtado Leite, tenho 63 anos e há mais de 30 anos eu sei que vivo com HIV. Os primeiros 2 anos foram muito difíceis, porque eu esperava que fosse morrer com 6 meses a 2 anos, como diziam os médicos. Mas passou esse período, eu não morri, e a partir daí comecei a viver minha vida o mais normal possível. Eu já me trato desde 1994 com os remédios antirretrovirais. Eu faço uso hoje de 5 substâncias que eu tomo 2 vezes por dia. São duas dessas substâncias eu tomo uma vez só por dia e as outras 3 eu tomo 2 vezes por dia. Eu posso dizer que eu levo uma vida aparentemente normal e eu nunca tive nenhuma infecção associada ao HIV ou associada à AIDS. Só que no princípio deste ano, agora de 2015, eu tive alguns problemas de subnutrição e de problemas neurológicos que foram tratados, e eu tinha perdido o equilíbrio, tinha perdido um pouco da minha memória, mas essas coisas todas retroagiram com os tratamentos que eu estou fazendo, com os tratamentos neurológicos e tomando suplementos nutricionais. A minha rotina, eu estou aposentado e eu gosto de fazer oficinas onde eu atuo como facilitador, tentando levar uma mensagem para as pessoas para que elas não se infectem e que elas vivam longe das doenças sexualmente transmissíveis e do HIV. Ok, a gente agradece muito a participação também do Floriano. Quero saber, Daniel, ele disse aí sobre viver uma vida praticamente normal, né? É isso que as pessoas precisam saber, né? De que um portador do vírus HIV pode viver uma vida relativamente normal. Claro que com alguns cuidados, a gente pode até falar sobre esses cuidados, mas é uma vida normal. E talvez seja essa, a primeira comunicação do psicólogo ou do profissional de psicologia que vá comunicar para ele isso, né? Que você tem experiência quanto a isso. Então, eu gostaria de agradecer também ao Floriano, porque nós fizemos um trabalho juntos há um tempo atrás, sobre resiliência, que é justamente a capacidade de superação de adversidades, e onde ele dava o depoimento dele. Nesse trabalho eu agradeço muito a ele. E ele é um grande exemplo disso, que o HIV, na verdade, ele se torna uma doença crônica. Então existem uma série de cuidados para o tratamento, e se a pessoa se cuida, ela pode e vai para frente, assim, ela tem uma expectativa de vida como uma pessoa que não tem HIV, mas com uma série de cuidados, assim como outras doenças crônicas. E é fundamental que a pessoa vá construindo e descobrindo um sentido para a vida a cada dia. Assim como todos nós, mas especialmente quem tem uma questão crônica, um sentido que faça valer a pena lutar para continuar vivo e realizar, se realizar. Uma das formas
se engajando nas ONGs ou em atividades onde a pessoa, num certo sentido, ela doa a própria experiência com o sofrimento para que outras pessoas não sofram a mesma coisa ou para que outras pessoas suportem também os seus sofrimentos. Isso é fundamental e ajuda muito, assim. E tudo isso, a construção também desse processo de superação, ela se dá num diálogo com vários profissionais de saúde e com amigos que são portos seguros, assim, algumas pessoas especiais, dignas de confiança e que realmente ajudam, escutam, estão ao lado, né? Isso eu queria comentar. Acho que reforçando também a mesma coisa que ele falou e lembrando do Floriano. O Floriano foi meu paciente, né? E lembrar que foi na UFMG que ele foi tratado. Agora está morando fora, né? Uma pessoa, um sobrevivente, uma pessoa fortíssima, capaz de aguentar uma fase que não tinha tratamento. Quer dizer, você vê, ele soube da infecção em 85. O tratamento realmente começou a aparecer em 94. Quer dizer, ele viveu durante um período naquela expectativa mesmo da época que a morte poderia aparecer. E nós, como médicos, oferecíamos o tratamento das doenças chamadas oportunistas. E ele recebe a medicação de novo pelo SUS, está sendo tratado esse tempo todo e vivendo com experiência e uma capacidade de contar coisas muito melhor do que eu como médico, né? Claro que eu como médico, agora voltando para a minha história, né, acompanhando essas pessoas, o ambulatório daqui da UFMG foi o segundo do Brasil, abriu em 85, exatamente 30 anos atrás. Hoje eu posso dizer para o paciente que eu atendo no ambulatório, a pessoa que vai lá e fala assim, olha, recebi o resultado, sou positivo, eu posso dizer para ele o seguinte, você está morando no Brasil, você tem acesso a medicamentos, você tem acesso a cuidados, você tomar a medicação, eu posso afirmar com quase certeza total que você vai sobreviver ao HIV. Não vai ser o HIV que vai te levar para aquele lugar que nós todos vamos. Então esse ponto é importante, mas é importante lembrar que talvez essa história de ter um medicamento tão eficaz pode ser também no imaginário coletivo a aparência que o HIV já não é mais problema. E você pode ver o sofrimento que o Floriano passou nesses anos todos, apesar de se manter bem. Passou por infecções, passou por preconceito, teve dificuldade na vida o tempo todo, né, em relação a isso. Quer dizer, nós esperamos que nós sejamos capazes de tratar bem aqueles infectados, mas mais importante, que as pessoas entendam que é preferível não se infectar. Se infectar será bem tratado por todos nós. Aqui tem 2 da equipe, certamente trabalharemos juntos, né, um psicólogo e o médico trabalhando junto para essa população. O senhor enfatizou, eu queria falar um pouco mais sobre a gratuidade do serviço, né, prestado pelo governo. Todos os postos de saúde, todas as unidades de saúde, elas estão preparadas para poder atender as pessoas que vão lá fazer o teste rápido e também depois as pessoas que têm a confirmação de que de fato tem o vírus HIV. Como que vocês avaliam como profissionais o sistema de saúde que atende a essas pessoas? Essa pergunta boa, ela tem muitas respostas, né? Porque se eu afirmar aqui, como você já falou inicialmente, que o programa brasileiro é dos melhores do mundo, é melhor do mundo comparativamente, quer dizer, não tem coisas que faltam, mas não falta medicamento, não falta disposição, não falta teste. É claro que se a gente, de repente, tivesse 150 mil pessoas hoje que não sabem que estão infectadas souberem, vai ter dificuldade para esse sistema se adaptar. Mas realmente dizer que a pessoa infectada não só tem um local, mas mais importante, ela tem o direito de ser atendida, que acho que é isso aí que as ONGs participaram muito conosco no começo, né? Uma resposta governamental precoce, sem o SUS não teria acontecido nada, resposta médica, resposta da instituição, a FMG foi a primeira no Minas Gerais, a segunda no país a estruturar, as ONGs participando, pressionando, e evidentemente o mais importante é que o cidadão saiba que ele tem direito. Tem direito, ele tem de ser bem tratado. O atendimento psicológico, Daniel, como que você avalia? É fundamental, é muito importante, que ajude a pessoa a... Porque tem vários sentimentos de culpa que às vezes entram por formações moralistas, por uma ideia de pecado, de ter feito uma coisa errada. Então, é importante que seja feito um trabalho para que a pessoa se reconcilie com o fato de ter HIV, que reduza assim, esse sentimento de culpa que às vezes chega a pessoa a pensar, eu mereço isso porque eu fiz isso ou aquilo, e trabalhar uma motivação para ir para frente e a construção de vínculos sociais que contribuam também. O atendimento é importantíssimo, a adesão ao tratamento
o querer estar vivo, querer estar bem, mesmo em alguns momentos mais críticos que às vezes acontecem, de sofrimentos maiores, talvez um momento depressivo, então precisa fazer todo um tratamento também que ajude a sair da depressão. Isso é muito importante, assim. Eu queria enfatizar também, só voltando um pouco, o papel das ONGs no início para pressionar o governo para tomar uma atitude. Inicialmente, muito importante foi o GAPA também. Mas o papel do psicólogo, ele se integra junto com a equipe de saúde, que precisa estar preparada para o atendimento. E todos os profissionais de saúde precisam, para se preparar, precisam aprender a trabalhar a própria sexualidade, porque se a pessoa não tem um trabalho com isso, ela não dá conta de falar disso de uma forma interessante. E uma questão importante também é de pensar, fazer uma certa crítica a alguns discursos religiosos fundamentalistas que propõem determinados tipos de comportamentos que vão contra a natureza biológica e psíquica do ser humano. Então, onde existem proposições que a própria pessoa vive diferente. E esse tipo de situação, como em relação à prevenção contra HIV, AIDS, não é interessante. Daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso, porque vai casar muito com o que o professor já disse em relação, acho que o poder da educação, né, para poder transformar isso, enfim. Mas eu queria retomar esse dado de que 20% da população tem o vírus e não sabe. A partir de quando a gente tem um resultado definitivo e durante quanto tempo o vírus pode ficar no organismo da pessoa sem causar nenhum dano e a pessoa, achar que não tem um vírus? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa importância de fazer o teste por causa disso. Muito bem lembrado, né? Porque o Brasil hoje, apesar de ter comentado que quase não se fala mais sobre HIV, ainda morrem 12 mil pessoas por ano. Quer dizer, um tempo atrás, talvez antes de você ainda, né? Antes de você se considerar como adulto, de vez em quando aparecia alguém importante que faleceu, né? Se eu te perguntar, você vai lembrar imediatamente de um cantor, né? Não tem importância esconder, o Cazuza se dizia infectado, acabou morrendo de HIV/AIDS. Desapareceu, parece que desapareceu tudo. Mas, na verdade, essas 12 mil pessoas que estão morrendo, o Daniel comentou isso bem, quer dizer, são pessoas muito mais vulneráveis por razões diversas. E a vulnerabilidade pode ser por pobreza, por dificuldade de acesso, por preconceito, por situações complexas, situação de rua, presos, né? Todos eles estão envolvidos nesse processo, que podem ficar, depois de infectado, até 10 anos sem que seja diagnosticado AIDS. Muitas vezes a pessoa chega no hospital com a doença grave, alguém fala, puxa vida, pode ser HIV, faz o teste HIV, está dizendo que 10 anos atrás, provavelmente essa pessoa se infectou. Então, realmente, esse período, que é o período mais complexo, né? O período onde você está infectado sem saber, está vivendo a vida sexual como se fosse tudo normal, se você não estiver tendo capacidade de prevenir, as pessoas também não. Esse é um foco dessa chamada infecção, está se espalhando, né? Então, mais uma razão para a gente acentuar que, mesmo com medo, eu concordo plenamente, mesmo com essa discussão que a gente faz com os alunos, falar assim, olha, quem sabe a gente faz o teste todo mundo hoje, teste rápido. A pessoa fala, não, tá, vamos pensar, então, na hora isso aí bate na cabeça, porque o HIV, no imaginário popular, apesar de achar que desapareceu, muita gente ainda acha que aquilo é uma pena de morte que eu vou ficar sabendo. Quando, na verdade, eu como médico posso falar que é o contrário. É preferir que você saiba que você tem diabetes, que você tem asma, que você tem hipertensão, que você tenha qualquer doença, do que você esconder aquilo e, de repente, você tem uma doença grave. O HIV é exatamente igual. E a sífilis, para não perder, isso aqui eu quero falar de novo sobre isso, né? A sífilis é outra doença sexualmente transmissível, muito mais infectante e, se não tratada, tão grave quanto o HIV. Dado o recado. O professor falou sobre o Cazuza, né? A gente recebeu o depoimento da Lucinha Araújo, mãe do Cazuza, que há mais de 30 anos combate a AIDS, né? Através do Viva Cazuza, que é a instituição que leva o nome do cantor. Ela vai falar para a gente um pouquinho sobre como foi essa luta e como ela vê essa questão da AIDS nos dias de hoje. Vamos ver. Minha luta contra a AIDS data de 30 anos atrás. Desde quando meu filho descobriu que era portador do vírus HIV, a sua luta toda contra a doença, numa época em que a AIDS só tinha um tipo de remédio, que era o AZT. Hoje em dia nós temos quase 20 tipos de antirretrovirais.
E há 25 que eu luto diretamente com a AIDS na Sociedade Viva Cazuza. Porque quem passa pelo que nós passamos, eu e meu marido, com o filho doente, não pode no dia seguinte deitar a cabeça no travesseiro e dormir a noite toda sem fazer alguma coisa pelas pessoas que não tiveram como nós, pelo menos, posses para poder enfrentar uma doença tão cara. A AIDS hoje já tem uma outra cara, mas infelizmente ainda não tem cura. E uma coisa que nos preocupa muito nesses 25 anos da Sociedade Viva Cazuza é a prevenção. Porque a AIDS mudou de cara, mas continua sem cura e as pessoas não acreditam muito nisso, a juventude voltou a se contaminar. Então é preciso não esquecer que a AIDS não tem cara, não tem cura, mas que tem que usar a camisinha e a prevenção é o melhor remédio. Ok, a gente agradece muito a presença, a participação da Lucinha, que enviou o vídeo para a gente. Lucinha fala que a AIDS tem uma outra cara, né? Uma cara diferente, bem ao encontro do que o senhor já disse, porque realmente, né, os jovens de hoje não conviveram com essa fase, digamos, mais tenebrosa de combate à AIDS, com a morte do Cazuza e de vários outros ídolos da música, enfim. A gente teve há pouco também o Charlie Sheen, né, que falou um pouco sobre estar com AIDS, foi à televisão, enfim, qual que é a importância disso? É interessante, como é que as coisas são tempos diferentes, a cara mudou, mas quando aparece uma coisa, parece que voltamos todo ao passado, né? Lucinha, eu convivi muito com ela quando eu era diretor do departamento, uma pessoa batalhadora, mantém uma estrutura muito importante, né? Uma lutadora pela causa, e fala muito bem sobre isso. Quer dizer, na época que o Cazuza infectou e acabou ficando doente, a AIDS era um pânico em qualquer momento, né? As pessoas não queriam nem chegar perto, internar era difícil, essas coisas mudaram. Mas agora, uma semana atrás, Charlie Sheen, que as pessoas devem lembrar dele, ele foi o principal no Two and a Half Men, né? Um artista que no programa era um ativista sexual, né? Se eu pudesse falar assim, né? Vida sexual completamente intensa e parece na vida real também. E ele aparece num programa que vale a pena vocês verem, está disponível no YouTube, contando que está infectado, já sabe disso há 4 anos. E muito interessante, ele trouxe o médico dele, permitiu que o médico dele também falasse, contando como é que é a história dele, como é que se infectou. O que aparece imediatamente? Fala, está vendo, esse sujeito infectou não sei quantas mil mulheres. Voltamos outra vez à nossa conversa lá fora, né? Quer dizer, eu não infecto ninguém, quer dizer, eu participo de um processo onde as pessoas, como eu falei, se não foram estupradas, participaram juntos. Não estou simplificando, não. Eu acho que se souber que está infectado, você toma mais cuidado ainda. Como ele fez? Começou a ser tratado e hoje já podemos dizer que a pessoa em tratamento com a carga viral controlada, que é isso que o medicamento faz, a possibilidade de infecção cai imensamente e, claro, com o preservativo cai a 0. Mas o que veio à cabeça, agora nós vamos processar o Charlie Sheen. Está sendo falado isso para todo lado. Né? Mas ele ter aparecido agora, vou falar pena que a palavra é ruim, né? Porque foi exatamente na época da grande dia do combate. Porque se fosse outra época, você estava me chamando aqui para falar do Charlie Sheen, além desse dia que eu vim cá hoje. Então é importante lembrar né, que a AIDS mudou de cara, mas continua presente, é mais presente, porque o vírus está muito mais disponível que 30 anos atrás. Então temos que tomar cuidado. A Lucinha falou, ela milita na causa, fundou o Viva Cazuza, enfim, milita na causa. Grupos de apoio, qual que é a importância desses grupos de apoio? Como que eles devem agir nessa ajuda, nesse auxílio ao portador do vírus, do HIV e também da AIDS? Facilitando o acesso a informações em relação às redes de tratamento, o acesso ao SUS, facilitando, trazendo para a pessoa um grupo de apoio afetivo grande e motivação para a vida, mesmo estando com o vírus, que ajude a pessoa constantemente a ir desconstruindo os preconceitos, porque estão muito presentes ainda, de outra forma, mas estão muito presentes. Ajudando a pessoa a manter a autoestima alta, porque está cada vez mais comprovada, assim, biologicamente, a ligação entre o sistema imunológico e o sistema neurológico, no sentido de estar com afeto, tá bem ou está mais depressivo. Isso, quando a pessoa está mais depressiva, a imunidade baixa também. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma situação de uma pessoa que eu estava atendendo, mas que já tinha um vírus há muito tempo e teve uma baixa grande de imunidade junto com uma questão depressiva que aconteceu. E então,
de várias formas, num certo sentido, um grupo de apoio, uma ONG, se torna uma segunda família ou uma primeira família, porque pode acontecer que seja uma família muito mais acolhedora do que a família de origem. E há situações muito sofridas que, por exemplo, num certo ponto, eu conheci um grupo, Clínica Nossa Senhora da Conceição, ligado à Igreja Católica, onde ficam pessoas que perderam, que são triplamente discriminadas, que perderam os vínculos familiares por discriminação, alguns são portadores de HIV, portadores às vezes de sofrimentos mentais e usuários de drogas e moradores de rua, né? Acumulam todos os preconceitos e estigmas e a clínica acolhe, então se torna um valor de sobrevivência mesmo, assim. Então elas são fundamentais, os grupos de apoio. Daqui a pouquinho a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre HIV e AIDS. Vamos falar um pouquinho sobre a pré-exposição e pós-exposição ao vírus HIV e também, claro, outras questões como a cobertura da mídia, que o professor já falou, e também, claro, sobre educação, a contribuição que a universidade pode dar nesse combate à AIDS. Mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, eu já volto. Até já! O Dois Pontos de hoje está de volta falando sobre HIV e AIDS, recebendo o professor do Departamento de Clínica Médica da UFMG, da Faculdade de Medicina da UFMG, o Dirceu Greco, e recebendo também o Daniel Rocha Silveira, que é mestre em Psicologia e ex-profissional do Programa Nacional DST AIDS. Queria falar agora um pouquinho sobre a forma mais eficaz de se prevenir contra a AIDS. Na verdade, talvez o método é de fato a camisinha. Existe também a possibilidade de outros métodos pré-exposição? Como é que está a discussão sobre isso, professor? Essa também, teoricamente, você pensar, se a camisinha, como o Naí comentou, como eu reforcei aqui, ela chega a quase 100% de prevenção, teoricamente está tudo fácil, né? Como nós sabemos que as pessoas vão continuar tendo relação sexual, apesar da pressão negativa tão ruim dos fundamentalistas, felizmente as pessoas continuam tendo sexo. Seria muito simples, usar a barreira mecânica. Mas realmente, Daniel pode elaborar até melhor que eu sobre isso, a vida sexual não é isso, né? Não é tão simples assim, falar, cada vez que eu tenho sexo eu ponho uma barreira. Primeiro que tem as decisões pessoais, as vulnerabilidades pessoais, tem uma vulnerabilidade grande que eu acabei passando por cima dela, porque eu falei que as relações consensuais. Mas num país machista como o nosso, muitas vezes o estupro não existe, mas a decisão do sexo é do homem. Então, a mulher, muitas vezes, torna-se vulnerável, quer dizer, vai mais ou menos contraditório do que eu disse anteriormente, mas é importante saber disso também. Então, se o preservativo sozinho não está sendo suficiente, primeiro que as pessoas não usam, tem uma pesquisa que você deve ter olhado, 50% dos jovens na última relação sexual usaram o preservativo. É um copo meio cheio ou meio vazio, dependendo de como é que você olha. Quer dizer, pelo menos 50% usam, mas 50% não usam. O que está acontecendo? Então, realmente, tem de ter o primeiro passo, que é ter a disponibilização do preservativo. Isso o Brasil faz muito bem, né? Via SUS, de novo, 800 milhões de preservativos são distribuídos sem questionamento nos postos de saúde. Quer dizer, a pessoa tem que ter na mão, no bolso, para colocar no lugar certo, na hora certa. Transformar esse fato numa decisão. Se as pessoas não têm medo da infecção, não adianta você ter o preservativo, você não vai usar. Então, realmente, tem um papel aí, como é que você transforma isso ludicamente, dizer, olha, importante não é comer bala com papel, é comer uma bala que não vai te fazer mal depois, né? Olhando bem o que se usa até hoje em relação ao preservativo. Mas aí começa a aparecer outros métodos. E os métodos chamados de profilaxia pré-exposição, né? O PrEP, que já apareceu, o primeiro deles. Eu falei de preservativo, mas falei não é só o masculino, o feminino também, né? A mulher tem que ter acesso para ela tomar a decisão emancipada que eu vou usar o preservativo, independente de você não querer, né? Mas voltando ao PrEP, era a tentativa de usar algum método que você pudesse utilizar antes da relação sexual que impedisse a transmissão. E apareceram vários. Um deles chamado microbicida, que a mulher aplicar na vagina compostos que, teoricamente, impedem a presença do vírus ou eliminam o vírus. Não funciona tão bem. O outro é tomar medicamento antes, que tem sido grande, parecendo que isso é a panaceia, a bala mágica, né? Toma um comprimido todo dia, me impede que eu infecte.
Já se mostrou que isso é outra vez, a medicalização da prevenção. Possivelmente para grupos nichos, talvez seja importante, né? Em situações onde a dificuldade da negociação do preservativo seja complexa, você ter alguma coisa a mais, não é o inverso, mas a mais seria importante. E tem muito trabalho sobre isso. O FMG participa de um projeto desse tipo, que é a discussão de como é que as pessoas recebem a possibilidade de tomar a medicação. Lembrando que, por enquanto, é todo dia, com todos os riscos, né? Esquecer de tomar, não funcionar muito bem, ter efeito colateral a longo prazo. Mas está na fase de testes, é isso? O Brasil não implementou ainda? Está implementado, já está discutido que é possível que isso seja utilizado, mas, de novo, a discussão é quais são os grupos que, teoricamente, poderiam se beneficiar. A minha crítica, realmente, ao processo é que, a hora que você liberar isso aí, vai ser muito difícil definir quem deve usar e quem não deve. E o risco, de novo, é que esse medicamento previne só contra uma infecção sexualmente transmissível, que é o HIV, que é muito importante. Mas não previne para sífilis, não para HPV, para hepatite B. Tudo isso o preservativo faz. Então é importante que exista, mas não é suficiente. E vou falar muito rapidamente para a profilaxia pós-exposição. Essa está bem implementada no Brasil todo, né? As pessoas que tiveram relação sexual de risco, por razões diversas. Uma mais comum de utilização é um caso de estupro. A pessoa foi estuprada, não precisa nem saber se o agressor era infectado. Toma-se a medicação, que é a profilaxia pós-exposição. No acidente perfuro-cortante profissional de saúde. Se eu me cortei, eu tenho acesso à profilaxia pós-exposição, que eu tomo medicamento durante 4 semanas. E nas relações sexuais onde houve risco, por exemplo, aconteceu uma razão qualquer, eu não usei o preservativo, o preservativo não funcionou, estourou, eu posso ir no posto de saúde e dizer, aconteceu isso, e eu recebo a medicação por 4 semanas. Não é 100% eficaz, tem todos os efeitos colaterais e tem estudos mostrando que as pessoas muitas vezes não conseguem tomar as 4 semanas. Então volta outra vez no quadro zero, né? O preservativo é o mais importante e os outros vão servir como apêndices. Ou seja, o método mais eficaz mais ainda eficaz é a camisinha. Ok, quero saber, dentro do que o professor falou, sobre essa dificuldade em se prevenir num país como o nosso, machista, sexista, enfim. Como que você avalia isso como psicólogo? Eu diria, na linha do que a gente está conversando, que é fundamental um processo de educação que vai sempre dia a dia, no sentido da mulher e do homem também, construírem uma visão de relação mais respeitosa com o outro. E não uma relação onde exista um que exerce um poder maior sobre o outro, um poder de dominação que pode acontecer também da mulher em relação ao homem, mesmo se com tudo que se fala e que é fundamental em relação ao feminismo. E sim, muitas vezes o homem exerce uma pressão e aí nós precisamos construir estratégias e que a mulher vá se emancipando e descobrindo suas formas de se proteger, mas também o homem, quando acontece também de sofrer pressões. Então, não sei o que o professor poderia comentar sobre isso. Como é que... Não, concordo completamente. Eu queria só ainda mais... Essas coisas chamam água mole e pedra dura, né, Daniel? Uhum. O que você falou, não tem dúvida, é isso mesmo. Mas eu acho que volta naquilo que nós havíamos começado a comentar, quer dizer, como é que você muda isso entre macacos velhos? Né? Tem 3, desculpa, a palavra é ruim, macaco velho, pode ser que seja até agora não seja, como é que fala, socialmente aceito, né? Mas é verdade, pessoas que já passaram por todo o processo e vivemos uma vida machista. Quer dizer, a única maneira de fazer isso para mudar mesmo é que a gente começar a discutir mais intensamente, não só em casa, né? Com exemplo, mas exemplo às vezes não é bom, mas na escola. Quer dizer, de novo, nós vamos ter de contra-argumentar contra toda a pressão fundamentalista, dizendo que sexo não pode ser discutido na escola. Não pode ter cartilha, não pode falar sobre diversidade sexual, que cada vez que você está falando isso, segundo eles, você está incitando as pessoas a se tornarem, na cabeça deles, homossexuais ou qualquer coisa que seja. Quer dizer, nós somos os bastiões, como universidade, como doutorando, eu como professor, você num lugar tão importante, de pressionar para que isso aconteça para os nossos filhos, netos, primos, irmãos,
que isso aí pode ajudar, inclusive, a diminuir a violência contra a mulher, né? Porque falou muito bem, quer dizer, quando você começa a discutir que as pessoas têm direitos e elas incorporam aquele direito e se emancipam para lutar por eles, pode ser que a próxima geração seja melhor do que a nossa, né? Que a minha foi, que a sua um pouco mais nova, você bem mais novo, quer dizer, cada um de nós melhorar, porque tem uma expectativa que as pessoas devem mudar. De novo, voltamos para a televisão. Onde é que incitado, eu fico impressionado, tem um candidato a prefeito de São Paulo que veio num programa que mata não sei quantas pessoas por dia, não é? Da Atena, candidato a prefeito em São Paulo. Pré-candidato a prefeito. Prefeito certamente vai ser, porque esse partido vai colocar ali, olha aí, você pensa, é isso que está sendo estimulado, é você ligar a televisão, tem uma violência, e a violência fala assim, olha, bandido bom é o quê? Bandido morto. Você pensa bem só como é que isso aí está intrínseco na nossa história da violência. E a violência no país, que é horrorosa, se você separar negro de branco é mais ou menos parecido com a Europa Ocidental. A população jovem sujeita a essa violência, sujeita, claro, isso tudo nós estamos discutindo. Quais que são os maiores equívocos ou erros que a mídia comete quando cobre a questão do HIV/AIDS? É só mesmo dar destaque em dezembro, no Dia Mundial, e em fevereiro, que é quando acontece o Carnaval, ou não? Vai pior, além disso? Né? Pode ser pior. Né? Quer dizer, realmente, desinforma também, professor? Realmente tem um lado bom, quer dizer, o lado bom não precisa a gente falar, quer dizer, cada vez que qualquer rede de televisão nos chama para falar, é um lado positivo. Mas o equívoco, e nós vamos lembrar de né? Nós já comentamos isso aqui, num outro programa, nós já conversamos antes aqui, foi recentemente um programa de uma rede nacional, que eu não gosto nem de falar muito o nome dela, mas é a maior rede brasileira, né? Um programa à noite, domingo, um programa também que parece programa médico, né? Parece quantidade de coisa, aparece uma história sobre o carimbo. O pessoal vai lembrar. Fizeram uma reportagem sobre homossexuais que saíam à noite para infectar outras pessoas. Quer dizer, quando você joga isso para a população, a pessoa fala, puxa vida, está vendo? Por isso que eu não gosto de gay. Primeira coisa. Segundo, todo gay faz isso. Terceiro, todo gay está infectado. Tem de mandar prender. Quer dizer, o caminho da avaliação que vai no imaginário popular é esse. Quando é o contrário, quer dizer, quando você expõe um grupo, se aumenta o preconceito. É claro que gente doida tem em qualquer lugar, né? Quer dizer, se as pessoas vão para os lugares para fazer coisa errada, isso acontece em qualquer situação, seja branco, negro, homem, mulher, quer dizer, as dificuldades são essas. Mas como eu falei, e o Daniel concorda comigo, quer dizer, se essas pessoas vão para um lugar para ter relação sexual, para infectar, só infectarão se o contraponto não estiver protegido. Então aumenta mais ainda a nossa razão, já que as pessoas são assim, vamos supor que fosse todo mundo assim. Cada um de nós tem que proteger. Então, o lado que a televisão pode fazer de ruim, nós temos de contra-argumentar, sempre que pudermos, eu falo toda vez eu falo sobre isso, né? Que nós temos de colocar claro que essa discussão tem de ser com muito mais detalhe, não no modo que as pessoas atuam, mas no modo como a gente deve saber, como pessoas, como é que nós vamos prevenir em situações de risco. Então, todo o trabalho de prevenção precisa ser, então, nesse sentido de desconstruir algumas ideias, algumas crenças, que elas não ajudam, que elas vão ser contraproducentes, e construir essa ideia, essa percepção de que cada um é responsável por si mesmo, nesse sentido, assim, de não dá para atribuir ao outro uma culpa de ter se infectado. E todos podem se infectar. Tirar muito isso precisa ser tirado da cabeça. Uma ideia assim, comigo não vai acontecer. Muitas vezes, isso é possível que aconteça entre jovens, adolescentes, até essa característica do adolescente de uma certa ideia de onipotência, assim, e muito também um cuidado que precisa ser enfatizado também com a pessoa acima de 60 anos, que pode ser que tenha se divorciado, esteja viúva, ou aí entra para uma nova vida sexual, um novo momento, e como não estava acostumado com a prevenção na época de juventude,
quando a ideia era assim, pode pegar uma gonorreia, sífilis e toma um antibiótico e resolve, vai no farmacêutico e toma um antibiótico, nem precisa ir no médico. Hoje é diferente com o HIV. E então é uma questão também, não é? Essa infecção nesse grupo de pessoas que está cada vez muito grande, né? Muito... É interessante isso que bate nos dois lados da vulnerabilidade, né? A primeira é essa, que o mesmo profissional médico pensa que a pessoa com essa idade que você falou já não tem mais sexo. Então não precisa discutir sobre isso. Não precisa nem pedir teste. Não tem sexo. Se for mulher, então pior ainda, né? Aquela senhora, não, que não deve ter. E entra o lado do jovem, né? Quer dizer, o jovem nós discutimos que está aumentando entre jovens, você falou muito bem. E mais ainda entre meninas jovens e entre homossexuais jovens. Quer dizer, dois grupos completamente vulneráveis, né? A menina pela facilitação do início da vida sexual muito mais precoce que na minha época, na época do Daniel, talvez mais próximo da sua. Quer dizer, começa mais precoce, não tem acesso à informação, não acredita porque não tá introjetado que ela é risco, no cabeça dela é aquela coisa de homossexual, ainda é da cabeça, né? E o homossexual jovem, por que se infecta? Uma parte está relacionada com preconceito, né? Ele convive com quem? Convive entre pares. Quando ele vai ao médico, ele tem dificuldade, já falei isso antes, de até dizer que ele está ali porque eu tenho minha vida sexual e é homossexual. Como é que ele fala isso com o médico? Difícil discutir, né? Então, entra outra vez a vulnerabilidade pessoal, que facilita o aumento em populações específicas, né? Então, torna-se um risco maior para elas. Ok, a gente está no ambiente universitário, o senhor falou um pouco sobre a contribuição que a universidade pode dar. Pois é, a gente foi ouvir um mestrando do Departamento de Sociologia da UFMG, o Rafael Pinheiro, que está estudando um pouco esse assunto, como que é a experiência dos homossexuais masculinos na convivência deles com o HIV. Vamos dar uma olhadinha? Meu nome é Rafael, sou aluno do programa de pós-graduação em Sociologia da UFMG. E atualmente estou desenvolvendo em conclusão já de uma dissertação que eu trabalho com homossexuais masculinos que vivem com HIV/AIDS no atual contexto da epidemia. A AIDS hoje ela é muito diferente do que ela foi há 30 anos atrás, por mais que exista um imaginário social ainda é uma doença que mata muitas pessoas ao ano, mas sim nós temos um tratamento que é garantido pelo sistema de saúde, nós temos recursos terapêuticos, né, que possibilitam que as pessoas que vivem com HIV tenham uma boa qualidade de vida, mas ainda assim é um problema grave de saúde pública, no sentido de nós temos cerca de 40 mil novas infecções ao ano. A AIDS ela é um problema social no sentido que, por mais que todos estão realmente expostos à infecção, mas existem alguns contingentes populacionais, alguns grupos populacionais que são muito mais expostos, ou seja, são muito mais condições de vulnerabilidade do que outros, dentre os quais eu citaria a população homossexual, especificamente a população jovens, idosos, gays, população trans, né? E, na verdade, a políticas de prevenção e de enfrentamento, né, envolve também olhar para esses contextos e no sentido de reduzir as vulnerabilidades que tantos indivíduos e grupos estão expostos. Ok, agradeço também demais a presença do Rafael, que mandou para a gente o vídeo. Importante ele dizer isso, né? Porque a AIDS é uma questão não apenas de saúde pública, mas também uma questão social e, portanto, eu acho que a universidade ela deve se ocupar disso em todas as suas áreas do conhecimento. Quero então que vocês, para poder terminar o programa de hoje, falem um pouco sobre a responsabilidade que a universidade tem nesse combate à AIDS. Realmente é um papel fundamental, né? Se nós somos um centro que fala em pesquisa, extensão, assistência e ensino, é legal, a alma mater, né? Vamos chamar assim, um lugar de base para que isso aconteça e seja reproduzido por outros. A universidade participou muito, né? Como eu comentei, a primeira estrutura foi feita nessa instituição, no Hospital das Clínicas, há 30 anos. Mas acho que falha agora no lado, que talvez seja o lado tão importante quanto. Quer dizer, o atendimento está lá muito bem, nós temos o Centro de Treinamento e Referência em Doenças Infecciosas e Parasitárias, é dentro do Hospital das Clínicas, junto à estrutura do hospital, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte. Tem quase 7 mil pessoas em acompanhamento lá. Eu estou falando sobre a ponta, né? A ponta infectada, que necessita de tratamento. Agora, aqui, eu acho que aqui é um exemplo. Quer dizer, a responsabilidade que você está tendo aqui, fazendo um programa desse, faz parte do nosso esforço, né? Passar para a rede social e, certamente, essa discussão tornar-se parte constante do currículo. Eu falei sobre sexualidade.
Talvez um ponto que a universidade possa fazer é começar a ter essa discussão em todas as áreas, do jornalismo, da psicologia, a medicina, uma discussão mais intensa, mais extensa sobre isso, e nós podemos fazer isso como cobrança. Quer dizer, cada vez que um de nós vem cá e fala sobre isso, que você vai lá e fala na comunicação social sobre isso, quando o Gabriel, lá no Periscope, falar sobre isso, vai transformar num processo que, de novo, emancipadamente, esperar que o estudante cobre isso de nós, e não esperar que sejamos nós os positivistas de boa índole que venham cá e dizer, vocês precisam fazer isso. Então, acho que esse é o papel da universidade, é a responsabilidade intrínseca da universidade pública, que não deve ficar só aqui intramuros, não. Eu senti falta na universidade, por exemplo, participar muito mais intensamente da discussão sobre Mariana. Cadê o papel? Cadê a universidade lá para dizer, olha, que aconteceu aqui? Está faltando, não está? Esse é o próximo programa seu, se eu me permitir. Tá? Ok. Sugerido. Pode falar, por favor. Então, continuando, eu acredito que seria interessante se houvesse talvez até uma disciplina em cada curso de saúde coletiva, onde questões fundamentais fossem discutidas, inclusive muito a questão do HIV, AIDS e prevenção, porque através dessas disciplinas, nós formaríamos cada aluno como multiplicadores de uma ideia nova e mais realista, mais interessante sobre prevenção e saúde em geral, em vários âmbitos, assim, que no sentido de uma promoção de saúde, de construção de saúde de cada um. E envolvendo as questões sociais, políticas, que estão aí perpassando. Como é que fica a saúde coletiva das pessoas que sofreram lá em Mariana? Estão sofrendo com toda essa questão. Como é que fica? Para onde que isso vai levar? Tudo isso faz parte de uma discussão de saúde coletiva que envolve vários âmbitos. Também a questão biológica, mas com muitas coisas que atravessam. E na questão da prevenção, essa construção de uma atitude própria de prevenção, que ela vai sendo descoberta, um processo de construção democrático, de emancipação, e mais horizontalizado, assim, menos tirando a questão da autoridade, né, de um que está lá em cima e um que precisa aprender e que não sabe, mas qual que é a experiência de cada um na vida e como é que essa experiência, nela a pessoa vai descobrir a prevenção. Ok. Voltamos a Paulo Freire. Paulo Freire, o pessoal todo tem de ler, né? Emancipação de todos, via educação. Esqueci de parabenizar e agradecer o convite de ter estado aqui com vocês e chamem quando for necessário. Ok, conversei com o Dirceu Greco, que é professor da Faculdade de Medicina da UFMG, e também o Daniel Rocha, que é mestre em psicologia, professor também de psicologia. Espero vê-los outras vezes, não só em dezembro e em fevereiro, mas também durante todo o ano. Agradeço muito também. Ok, muito obrigado, viu? O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente, mande sua crítica, sugestão ou elogio para tvufmg@ufmg.br. Não se esqueça também de nos acompanhar nas nossas redes sociais, tá bom? Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.